A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos começando agora, graças a Deus, mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Os conselhos, as orientações profundas, simples, maravilhosas do Bispo de Genebra, doutor da Igreja, doutor da Mansidão, São Francisco de Sales. Elas estão reunidas, boa parte delas, estas orientações, estes conselhos, aqui neste livrinho grande. Filoteia, Introdução à Vida Devota, esta vida íntima de Deus, dedicada a Deus, a qual eu e você somos chamados a viver. A única maneira de sermos realmente felizes, já nesta vida, mesmo em meio às dificuldades, e um dia plenamente na glória do céu. Acolho você que está conosco pela internet, você que está nas páginas da Paróquia de Santo Antônio, da comunidade Mariana Boa Semente, não importa, é importante que você está aqui conosco pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que está ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso, o nosso carinho, o nosso abraço. Quero acolher com muita alegria você, ouvinte da Rádio do Bem, isso, você aí sintonizando a 102.1, Rádio Cultura, a Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Hoje nós vamos continuar falando sobre conversas. Nós já estamos na terceira parte do livro Filoteia, já passaram por aqui muitas conversas interessantes orientadas por São Francisco de Sales. A primeira sequência, a primeira parte, fala da decisão por Deus, rompimento com o pecado, decisão por Deus. A segunda parte nos mostra que sem o próprio Deus, sem a graça de Deus, a gente não consegue fazer isso, não consegue avançar na vida boa, na vida certa, na vida justa, na vida santa. A gente alcança a graça pela oração e pelos sacramentos. Então a gente aprendeu a rezar melhor, a participar melhor dos sacramentos, da Eucaristia, da confissão. Todo este conteúdo à sua disposição nas nossas playlists. A terceira parte estamos vendo agora. Uma vida virtuosa, reta, justa, boa, com o nosso esforço, com a graça de Deus, e o nosso esforço através da prática das virtudes, a gente vai crescendo na amizade com Deus. Deus vai nos abençoando, nós vamos acolhendo, vamos correspondendo e Ele vai nos abençoando mais ainda, porque Deus quer o melhor para nós, Deus nos quer no céu, plenamente felizes. E estamos falando sobre as conversas. Isso tem a ver com a nossa vida em Deus? Claro, aquilo que a gente fala reflete também o que está no nosso coração. Aquilo que a gente vai falando pode também influenciar o outro, influenciar a nós mesmos. E por isso é muito importante conversar coisas boas, coisas certas, coisas agradáveis a Deus. Estamos aprendendo sobre isso aqui com São Francisco de Sales. Vamos então a mais um capítulo da terceira parte. Para isso convido você a rezar, porque sem a ajuda do Espírito Santo, é mais um conteúdo que vai chegando, vai entrando aqui, nem sempre vai ficando no coração. Então vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo, de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Livro Filoteia nas nossas mãos. Vamos agora para o capítulo 27, continuamos conversando sobre conversas, né? Como estão as nossas conversas, as nossas palavras,
nas nossas relações, nos nossos diálogos. Vamos ouvir então sobre a honestidade das palavras e respeito que se deve ao próximo. Temos que ter palavras honestas e respeitosas uns para com os outros. Vamos ouvir então São Francisco de Sales nos falando sobre isso. Se alguém não peca por palavras, é um homem perfeito, diz São Tiago. Olha só que palavra forte, não é? Quer um homem perfeito? É um homem que não peca. É uma mulher que não peca por aquilo que fala. Tem todo cuidado em não deixar sair de teus lábios alguma palavra desonesta, porque, embora não proceda de uma má intenção, os que a escutam a podem interpretar de outra forma. Veja que esse ponto é muito importante. São Francisco de Sales está nos dizendo que a gente tem que ter cuidado com o que diz, porque mesmo que não diga com uma má intenção, pode causar uma interpretação errada de quem está ouvindo. Então, cuidado, não vai falando as coisas sem refletir, sem pensar o que é que está dizendo. Não vai jogando palavras ao vento assim, sem a devida precaução e prudência. Uma palavra desonesta que penetra num coração frágil estende-se como uma gota de azeite e às vezes toma posse de tal modo dele que o enche de 1000 pensamentos e tentações sensuais. Olha, veja só, uma palavra é dita, mesmo sem uma má intenção, mas sem o devido cuidado, e aquela palavra ela pode ir penetrando a alma daquela pessoa e gerando coisas negativas, gerando pensamentos errados, gerando tentações sensuais. Veja, às vezes um elogio que podia ser evitado pode despertar, né, uma interpretação errada e causar um problema sério depois no coração daquela pessoa. Como também uma palavra de crítica que poderia ser dita de outra forma, mesmo que você não tenha tido má intenção, mas pode gerar um estrago, né? Quantos pensamentos aquela pessoa vai ficar inquieta, perturbada por conta daquela palavra. Então, é um zelo com o outro, entende? Porque às vezes a gente diz, não, mas eu não tenho maldade nenhuma, eu não disse por mal. Pois é, mas a gente tem que ter o cuidado com quem está ouvindo. Pode ser que você já tenha o equilíbrio necessário, né? A maturidade necessária, mas quem está ouvindo não. Então, esse zelo, né? O respeito para com o próximo. E aí continua São Francisco de Sales falando desta palavra que não foi dita da melhor maneira, que não deveria ter sido falada. É ela um veneno do coração, que entra pelo ouvido. Um veneno do coração que entra pelo ouvido. Você já tinha ouvido uma definição interessante como essa? Uma palavra negativa é como um veneno que entra pelo ouvido. E a língua que serve de instrumento a esse fim é culpada de todo o mal que o coração pode vir a sofrer. Olha só, quem disse é culpado. Deveria não ter dito, deveria ter pensado antes de dizer. Porque ainda que neste se achem disposições tão boas que frustrem os efeitos do veneno, a língua desonesta, quanto dela dependia, procurou levar esta alma à perdição. Não havia intenção, mas não houve a atenção, o cuidado, a prevenção necessária e você acabou falando coisas que não devia dizer. Nem se diga que não se prestou atenção. Não, eu falei sem prestar atenção. Olha lá. Porque nosso Senhor disse que a boca fala da abundância do coração. A gente falou sobre isso no encontro anterior. Aquilo que a gente fala é como que um transbordar do nosso coração. Então, por isso que existe alguma culpa aí, porque você acabou deixando sair algo que estava dentro de você e causando mal a quem ouviu aquilo que você não devia ter dito. E mesmo que não se pensasse nada de mal, o espírito maligno o pensa. Olha, veja aí, você sabe que existe uma realidade invisível, que a gente muitas vezes esquece dela. Então, o inimigo pode me incentivar a você a dizer alguma coisa, sabendo do mal que aquilo pode causar, mesmo que você não tenha a intenção, entende? Mesmo que você não pensasse nada de mal, não tivesse uma intenção má,
o espírito maligno tinha, o pensa. E por meio dessas palavras suscita o sentimento mal nos corações das pessoas que as ouvem. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Porque a gente pode ser tentado a dizer alguma coisa, mesmo sem maldade nenhuma, que por incentivo do demônio vai despertar no coração daquela pessoa que está ouvindo algo negativo. Ele conhece aquela pessoa, ele conhece a mim, muitas vezes vai jogando com a gente. Temos que ter cuidado. Disse que quem comeu a raiz denominada angélica fica com um hálito doce e agradável, e os que possuem no coração o amor à castidade, que torna os homens em anjos na terra, só têm palavras castas e respeitosas. Ah, como isso é desejável, é ou não é? Ter um coração puro, um coração casto, e nunca você vai dizer nada com malícia. Nunca você vai dizer nada que desperte a sensualidade nas pessoas, né? Infelizmente, isso está ficando cada vez mais raro. As pessoas acabam sendo muito maliciosas, sempre dizem algo com a segunda intenção, até mesmo com uma primeira intenção de despertar algo de sensual, de malicioso, de luxúria no coração umas das outras. Nós temos que fazer um movimento exatamente o contrário. Nosso coração deve ter tanto amor à pureza, tanto amor à castidade, sendo como que anjos aqui na terra, né? Na pureza dos anjos bons, não é? Que só tenhamos palavras castas, palavras respeitosas. Quanto às coisas indecentes e desonestas, o apóstolo nem quer que se nomeiem nas conversas. Não era nem para a gente falar sobre isso. Veja como isso está distante de tantas piadas com baixarias, de tantos palavrões, que vão entrando assim como que no dia a dia da gente. Tem pessoas que têm, como a gente costuma dizer, a boca suja. De 3 palavras, 2 são palavras chulas, são palavras baixas, são palavras envolvidas de sensualidade, de um sexo baixo, e vão tornando isso como algo corriqueiro nas suas conversas. Nós não deveríamos nem sequer tocar nestas palavras. Essas palavras indecentes e desonestas não deveriam sair nem sequer da nossa boca, entrar nas nossas conversas. Afirmando que nada corrompe tanto os bons costumes como as más conversas. O que é que mais pode corromper a vida das pessoas? Aquilo que se fala. As conversas podem corromper os bons costumes. E aí você vê como muitas vezes jovens são estragados pelos tipos de conversa que ouvem, entre eles o que ouvem pela internet. Pensa a diferença entre um conteúdo como esse, a riqueza, a pureza desse ensinamento de São Francisco de Sales, e quanta baixaria está aí sendo divulgada nos meios de comunicação. Se fala dissimuladamente e em torneios sutis e artificiosos de coisas desonestas, o veneno encerrado nessas palavras é ainda mais sutil, danoso e penetrante, assemelhando-se aos dardos, que são tanto mais para temer quanto mais finos são e mais agudas têm as pontas. Então, quanto mais baixas essas palavras, mais elas vão causar um estrago, mais elas vão nos penetrar. Quem quer granjear deste modo o nome e a estima de homem espirituoso, ignora completamente o fim da conversa. A conversa deve parecer-se com o trabalho comum de um enxame de abelhas para fazer um mel precioso. Olha, quando a gente está conversando, o objetivo seria gerar coisa boa, né? Como as abelhas trabalhando para produzir um mel precioso. E o modo de agir dessas pessoas pode se comparar a um montão de vespas em torno de uma podridão. Que pessoas? Aquelas que estão falando coisas baixas, dizendo palavras imorais, contando histórias indecentes. Esse tipo de coisa, ao contrário de uma boa conversa que parece com abelhas produzindo mel, quem vive nesse tipo de palavreado, de conversa baixa, suja, assemelha-se como vespas em torno de uma podridão. Olha que comparação forte, meu irmão.
Em que situação você está? Vamos pensar sobre isso. Eu quero fazer parte das abelhas que ao conversar estão produzindo mel. E você, tá bem? Assim, se um louco te disser palavras indecentes, testemunha-lhe logo a tua indignação, voltando-te para falar com a outra pessoa ou de algum outro modo que te sugerir a prudência. Então aqui ele já dá uma dica para quando a gente está ouvindo, não é? Até agora ele estava dizendo cuidado com o falar. Agora, se você está em um ambiente, começa ali uma conversa com alguém, alguém chega para conversar com você e começa esse tipo de conversa baixa, suja, maliciosa, indecente, não dê cabimento. A orientação é, se volte para outra pessoa, né? Procura ali encerrar aquela conversa, partir para outra, não se deixar envolver por aquele tipo de assunto, aquelas palavras que acabam penetrando o coração da gente. Precisa ter prudência. Muito má qualidade é ter um espírito motejador. Agora eu quero que você dê uma paradinha e preste bem atenção a isso, porque isso aqui é um outro problema, é muito presente nas nossas conversas. Você sabe o que é motejar? É uma palavra não tão comum, não é? O que é um espírito motejador? É um espírito de zombaria, é o hábito de zombar das pessoas, brincar com as pessoas, como a gente costuma dizer aqui no nosso Nordeste, mangar das pessoas. E aí tem aquela palavra internacional que ficou muito conhecida, o bullying. Então, o espírito motejador é aquela atitude de ridicularizar as pessoas. Acontece ou não acontece entre a gente? Você ficar dizendo coisas, conversando, chamando a atenção para o defeito de outras pessoas, transformando até isso em piada. Então, muito má qualidade é agir dessa forma. Deus, olha que forte isso que São Francisco de Sales diz. Escute, Deus odeia extremamente este vício. Deus não odeia ninguém, você sabe. Deus odeia o pecado. Então não é que Deus odeia uma pessoa, mas Deus odeia este tipo de prática, que é um vício. Tem gente que é viciado nisso, passa o tempo todo fazendo piada com os outros. E não é coisa assim de entre amigos, de bom humor, como ele vai falar mais adiante, que é até uma coisa sadia de vez em quando. Ele está falando de quem vive realmente zombando, fazendo piada, fazendo pouco caso das outras pessoas, transformando-as em motivo de riso. Deus odeia este tipo de vício. E pune-o, olha, como se lê no Antigo Testamento, com muita severidade. Deus chega a punir esse tipo de vício com severidade. Nada é mais contrário à caridade e máxime a devoção que o desprezo do próximo. Aí você pode dizer, que exagero, quer dizer que fazer uma piadinha com um deficiente, fazer uma piada com um defeito que a pessoa tem, isso aí é uma coisa tão séria assim. O problema é o que está por trás disso. Então, existe atrás desse tipo de atitude um desprezo do outro. E a irrisão e mofa é esse mesmo tipo de atitude, de zombaria, de ridicularizar o outro, de fazer piada com o outro. A irrisão e a mofa trazem forçosamente consigo este desprezo. É, pois, um pecado muito grave. Tem que confessar, viu? Eu faço muito isso. Desde criança que eu zombo das pessoas. Eu não posso ver uma pessoa com defeito que eu fico fazendo piada. Pecado grave, um pecado muito grave. E dizem os moralistas que entre todos os modos de ofender o próximo por palavras, este é o pior. Às vezes, a impressão que a gente tem é que quando a gente diz uma palavra agressiva com alguém, é a pior forma de agressão, né? Por palavra. Olha lá, os moralistas, aqueles que estudam, né, esse tipo de atitude à luz de Deus, à luz do Espírito Santo, dizem que esse tipo de zombaria, de brincadeira de mau gosto, de fazer piada com os outros, é a pior maneira de ofender o próximo. Por quê? Porque tem sempre unido o desprezo. É sempre uma atitude de desprezo. Ao passo que nos outros a estima ainda pode subsistir. Mesmo quando você acaba dizendo uma palavra agressiva com alguém, pode ser que no fundo você continuava estimando aquela pessoa. Foi num momento de raiva, alguma coisa assim, você acabou
falando daquela forma, que é errado também. Mas ele diz que na zombaria, na mofa, né, na irrisão, nessa atitude do espírito motejador, está muito claro ali o desprezo com o outro. Eu sou chamado a amar o outro, não a desprezar. Mas agora vem a parte da qual ele não está falando, para a gente não generalizar. Às vezes você está numa rodinha de amigos e um diz uma brincadeira com o outro, aceita essa brincadeira que dizem com você, o outro aceita a brincadeira que você diz, todo mundo acha graça um pouquinho, não tem uma intenção de humilhar, não tem uma intenção de zombar, é uma coisa entre amigos, aí é diferente, é isso que ele vai explicar aqui, preste atenção. Quanto a esses jogos de palavras espirituosas com que pessoas honestas costumam divertir-se com uma certa animação, sem pecar contra a caridade ou a modéstia, são até uma virtude. Essa questão do bom humor, de uma conversa leve, de brincar um com o outro, são até uma virtude que os gregos chamam de eutrapelia, ou arte de sustentar uma conversa agradável. Servem-se para recrear o espírito das ocasiões insignificantes que as imperfeições humanas gerais fornecem ao divertimento. Agora, tudo sempre com equilíbrio, hein? A moderação cabe sempre em todo lugar. Escute, somente deve-se tomar o cuidado que essa alegria inocente não vá se tornando em mofa. Porque às vezes você começa este tipo de brincadeira, né? Mesmo entre amigos, mas depois você está começando realmente a zombar da pessoa, a ridicularizar a pessoa, e aí você cai naquele outro erro. Se você percebe que aquilo está extrapolando, aquilo já começa a irritar a pessoa, ela não está mais gostando daquela brincadeira, opa, vamos recuar. Não fazer de modo que acabe se tornando em mofa, em zombaria, em brincadeira de mau gosto, porque esta provoca a rixe do próximo por desprezo, ao passo que esses gracejos delicados só fazem rir por prazer e pelo espírito de certas palavras ditas por liberdade, confiança e familiaridade, com toda a franqueza e recebidas de boa mente. Tanto que você está dizendo aquilo assim de uma forma muito verdadeira, não tem maldade aquela brincadeira, e o outro também recebe aquilo sem nenhum problema. Então aí é diferente, mas sempre com cuidado para não chegar no exagero, tá bom? Tendo-se completa certeza de que ninguém as levará a mal. Quando os religiosos, aí vem um exemplo, quando os religiosos da corte de São Luís queriam, aquele que era rei, não é? Queriam entabular uma conversa séria e elevada depois do jantar, então estavam lá, né, os religiosos ali com o rei depois do jantar, aí, até para fazer uma boa figura, começavam a querer falar em coisas muito espirituais, muito elevadas, etc. Olha o que é que o rei São Luís dizia. Ele dizia assim: agora não é tempo de arrazoar muito, ou seja, agora não é o momento de a gente falar de coisas muito sérias, mas de divertir-se com uma conversação animada. Ali era um momento para realmente descontrair, né? A gente não pode estar o tempo todo falando de coisa pesada, de coisa profunda, de coisa séria. A gente precisa também dar um toque de leveza na vida. Então o rei dizia: olha, gente, espera aí, agora a gente acabou de fazer uma refeição, vamos falar coisas leves, coisas até engraçadas, coisas bem humoradas, uma conversação animada para um pouco de diversão. Diga, pois, cada um, dizia São Luís, livre e honestamente, atenção, livre e honestamente, o que lhe vem ao pensamento. Queria com isso, diz São Francisco de Sales, dar um prazer à nobreza de que se rodeava, condescendendo nestas provas familiares da bondade de sua real majestade. E termina São Francisco de Sales, no final desse episódio muito interessante, que ilumina muito as nossas conversas, dizendo o seguinte: enfim, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo pela Rádio Cultura nesta noite, você que está conosco pela internet, enfim, passemos o pouco de tempo que nos é dado para uma conversa recreativa e agradável, de modo que a devoção aí praticada nos assegure uma eternidade feliz. Vamos rezar pedindo que Deus ilumine as nossas conversas para que elas colaborem e não atrapalhem a nossa
vida eterna. Reze conosco, peça essa graça, eu vou pedir também, você também faça o mesmo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você que ficou aqui nessa conversa boa, ouvindo as orientações de São Francisco de Sales. Gostou da conversa? Então diga que gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, o seu like. E se fez bem a você, toca nessa setinha, você que está pela internet, envia, compartilha com amigos, amigas, colegas de trabalho, da igreja, de estudo, coloca nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos privados, liga para alguém, fala dessa programação aqui na Rádio Cultura de segunda a sexta à noite, vai tornando também as suas conversas boas, tá bom? Frutuosas, santas, na medida certa. E aqui fica o convite para a gente se encontrar numa próxima oportunidade. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, por gentileza, não saia daqui sem antes fazer isso, tá bom? Clica aí nesse botãozinho inscrever-se, toca aí nesse botão seguir, não paga nada, você sabe, e você ganha muito. Combinado? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, com direção espiritual com São Francisco de Sales. Deus te abençoe e Maria te guarde.